texto nós lemos hoje de manhã, e é o mesmo texto que nós estudamos de manhã, mas eu quero pegar um outro assunto que me chamou a atenção dentro desse texto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora, nesse momento de meditação da palavra de Deus. O capítulo 5 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Eu falei para vocês de manhã, quem estava aqui vai lembrar, que esse texto me suscita muitas perguntas, porque é uma história estranha, né? Um lugar onde havia um certo milagre que ocorria, mas era um milagre limitado, era uma oportunidade, era uma janelinha para a misericórdia. Por isso que Betesda significa lugar ou casa da misericórdia. Este homem fazia 38 anos que estava esperando a vez dele, e não chegava a vez dele, não chegava a nenhum momento. Até existe um cântico que diz assim: agita as águas, né? Move as águas, agita as águas, Senhor, né? Como que dizendo: quero também poder entrar, né? Para poder ser curado, para poder receber a minha bênção, receber o meu milagre e tal. Pois bem, de manhã eu falei que 3 lições a gente podia aprender desse texto. Primeiro, que a gente não deve, a gente precisa trocar as migalhas da graça pela abundância da graça. Às vezes a gente fica querendo gotinhas, enquanto Deus está querendo nos dar grandes coisas. Segunda coisa é que a gente pode, às vezes, receber bênçãos de Deus, mas mesmo assim não conhecer Deus, não conhecer Jesus. E a terceira coisa que eu falei que tiraria de lição aqui é que a enfermidade espiritual é muito mais grave do que a enfermidade física. Por quê? Porque esse homem foi curado, mas os judeus não estavam preocupados que ele foi curado, eles estavam preocupados que ele estava quebrando uma lei, estava quebrando uma regra. Aí eu fico pensando, que dureza de coração que tem essa gente, né? Porque ao invés de se alegrar, o homem foi curado, está carregando a cama porque foi curado. Não, mas está errado, não era para carregar a cama. Esse homem faz 38 anos que a cama carrega ele.
Agora ele está carregando a cama, você não fica contente com isso? Não, está errado. Outra coisa é que, né, ele tinha sido curado por Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Jesus disse para ele: olha, veja que você está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E foi justamente esse ponto que a Bia me pegou no caminho. A gente estava indo embora, a Beatriz falou: mas por que Jesus disse não peques mais? Será que ele estava paralítico porque tinha pecado? Será que aquela paralisia era resultado de algum pecado que ele havia passado? Por que Jesus disse isso? Porque para aquela mulher pecadora, por exemplo, ele disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, então nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. No caso dela, ela tinha sido pega num pecado, ela foi perdoada pela graça de Deus, e Jesus disse: agora sua vida tem que ser diferente. Agora, no caso dele, o que houve? Qual era o pecado dele? E eu tive, estudando esse texto mais um pouco, né? Esse texto me chamou a atenção, e eu queria falar nessa noite sobre o processo pelo qual Deus trabalha na vida da gente. Eu acho que esse texto aqui mostra muito bem a maneira como Deus age na vida da gente, e a maneira como, qual seria assim o caminho normal da graça de Deus, que nos transforma e faz de nós, de pecadores perdidos, nos transforma em salvos, a caminho de viver eternamente com Deus. E eu quero pegar justamente o que aconteceu com esse homem. Então, vou começar aqui pelos momentos. A primeira coisa que a gente percebe que aconteceu com ele é que Jesus foi até o lugar onde aquele homem estava, esperando a misericórdia de Deus, que não vinha, que não chegava. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender acerca da ação de Deus na nossa vida é que Deus é quem toma a iniciativa. Mesmo quando a gente quer procurar por Deus e sente desejo de estar na presença de Deus, é porque Deus está nos buscando, está insuflando no nosso coração, está colocando na gente esse desejo por Ele. Não existe nenhum desejo por Deus que não venha do próprio Deus. Isso é parte da nossa teologia e é verdade, é a nossa experiência. Se você prestar atenção, falar assim: mas eu senti falta, eu senti alguma coisa, eu precisava buscar a Deus. Mas pode ter certeza que você pode conversar com qualquer pessoa, ela vai dizer assim: alguma coisa eu sentia que estava me chamando. Eu me sentia assim, incomodado de alguma maneira. E essa ação do Espírito Santo na vida das pessoas faz com que vá brotando nos corações o desejo de estar na presença de Deus. Isso faz parte dessa graça de Deus que está sendo derramada sobre o mundo. Toda pessoa, mesmo aquelas pessoas que não, mesmo aqueles que vão rejeitar a Deus, mesmo aqueles que não querem saber de Deus, eles sentem esse chamado, e aí pode ser inclusive um momento da decisão. Eu lembro do moço rico, daquele moço que foi até Jesus e disse: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conversando com ele, falou: você conhece os mandamentos? E citou alguns. Ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. Jesus: então, só te falta uma coisa: vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Diz a Bíblia que o moço se entristeceu porque ele era muito rico, e ele sentiu que ele preferia não largar as coisas, que o coração dele estava muito mais nas riquezas do que em de fato estar na presença de Deus. E é interessante porque o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. E quando ele disse isso, o moço se entristeceu, foi embora, desistiu. Mas note, alguma coisa o levou até Jesus.
Pode ser que a pessoa seja levada até a presença de Jesus e diante de Jesus ele rejeite, que eu não quero isso. Não quero. Ele tomou a decisão. Mas que ele foi chamado, que ele foi levado à presença de Jesus, é isso que aconteceu. E é o que acontece aqui. Jesus vai naquele lugar, diz aqui, olha, jazia ali, jazer está jogado, né? É como se fosse uma Santa Casa de Misericórdia hoje em dia, como se fosse um pronto-socorro hoje em dia, né? Jogado para todo canto. Então ali havia uma multidão de gente doente, desesperada, gente que não tinha mais alento, esperando. E até de manhã eu estava falando, né, que esse é um tipo de misericórdia, e eu não sei se isso era de fato de Deus, algo realmente de Deus. A gente ouve falar aqui, dá a impressão de uma coisa estranha, um anjo desce e tal. Eu custo a imaginar que Deus trabalhe dessa maneira. A impressão que eu tenho é que Deus não trabalha desse jeito, não. Ele não fica segurando a bênção e fala, não vou te dar, quero ver se vai tirar de mim. E a gente tem que chorar, jejuar, pedir e chorar de novo. Parece que tem que convencer Deus a ser bonzinho com a gente. Esse tipo isso me estranha muito. A impressão que eu tenho é que Deus quer salvar, mas Ele não quer somente resolver, Ele não quer ser quebra-galho, Ele não quer só resolver o problema. Digo, Senhor, tá bom, olha, aqui, o meu problema é o seguinte, eu só quero que o Senhor resolva isso, o restante deixa comigo, que eu não quero que o Senhor mexa com mais nada aqui. E aí a gente fica querendo ensinar a Deus, e Deus não trabalha desse jeito. Pois bem, Jesus foi até aquele lugar, havia muita gente precisando, mas Jesus procurou por aquele homem. E é interessante a conversa que ele tem com o homem, né? Ele chega para ele e diz assim, né? Vamos lá, está aqui. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, falou, note, Jesus já conhecia, já sabia quem era aquele homem, já sabia da história dele. Não era um desconhecido. Essa é a primeira coisa, pensa assim. Quando Deus te procura, Ele já sabe do que você precisa, Ele sabe qual é a sua necessidade, Ele sabe o que você realmente precisa, Ele conhece a tua história melhor do que você. Jesus já sabia. Se aquele homem estava há 38 anos ali, esperando a oportunidade de cair naquele tanque, na hora que o anjo viesse, descesse, e de alguma forma movesse as águas para que alguém fosse curado, a pergunta de Jesus parece uma pergunta desnecessária. Você queres ser curado? Ora, o que você acha que eu estou fazendo aqui? Quer ser curado? Mas por quê? Deus nos convida a trabalhar com Ele. Essa é a grande questão. Quando você chega para uma pessoa e diz assim, escuta, você quer ser curado? Você quer ter sua vida transformada? Você está disposto? E é interessante a resposta que ele dá, né? Olha aqui, ele não diz que eu quero ser curado, ele diz o seguinte, olha, ele diz a desculpa, diz assim, eu não fui curado até hoje, sabe por quê? Porque ninguém me ajuda. Até hoje ninguém me ajudou, eu sou paralítico, quando eu corro para tentar chegar na água, outro vai antes de mim. Ele não respondeu se ele quer ser curado. Vocês notaram isso? Então a primeira cura que Deus tem que fazer é na força de vontade desse homem, porque ele já está conformado. Olha a resposta dele aqui, olha, né? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele quer ser curado? Não sei. Parece que ele já arrumou uma desculpa para não ser curado, né? Pois é, se eu tivesse alguém, talvez até ele tivesse assim, o senhor não quer me ajudar? O senhor quer ficar aqui comigo, porque se a água agitar, o senhor me ajuda, me coloca lá. Até hoje, 38 anos eu estou aqui, tentando isso e não estou conseguindo, pelo jeito não vai ter jeito. Ele não respondeu se ele quer ser curado. Note que aí Jesus vai dizer para ele o seguinte, então lhe disse Jesus, levanta-te,
toma o teu leito e anda. São 3 ações. Levanta-te. Então a primeira ação é a gente obedecer ao Senhor. Vamos dizer que nessa primeira coisa Jesus dissesse assim: levanta-te. E ele disse: Senhor, mas o senhor não viu que eu sou paralítico? Como é que eu vou levantar? Eu sempre acho interessante, porque as curas, as coisas que Jesus faz, ele sempre pede uma participação daquele que está sendo atingido. Então, o cego de nascença, Jesus fez lodo, pôs no olho e falou: vá lavar no tanque de Siloé. Jesus não pegou ele, foi com ele até o tanque de Siloé. Não, vai lá, lava lá. Quando ele foi e obedeceu, ele abriu os olhos e estava curado. Aquele homem que estava com a mão ressequida, que eu falei de manhã também, Jesus diz: estende a mão. Ele disse: Senhor, como é que eu vou estender a mão? Imagina se a resposta fosse: o senhor não está vendo, a minha mão não tem força, os meus músculos não me obedecem, eu vou estender a mão de que jeito? Sempre que Jesus curava, por exemplo, curava um paralítico, ele diz: levanta-te. Até para a ressurreição, Jesus faz um apelo e alguma coisa renasce no coração daquela pessoa. No caso, por exemplo, da menina que estava morta, de Lázaro que estava morto, para que eles ouçam a voz de Jesus, Deus já tem que abrir os olhos dele, quer dizer, já tem que colocar vida antes. Então quando Jesus diz, por exemplo, para Lázaro: Lázaro, vem para fora, como é que Lázaro vai ouvir se ele está morto? No caso da menina, a menina está morta. Jesus diz: Talita, cumi, né, em aramaico, né? Menina, levanta-te. Alguém podia falar assim: não sei se o senhor percebeu, mas está morta, não adianta falar com ela. Mas percebe? Quando Deus fala, alguma coisa Ele coloca em nós que nos capacita a responder. Quando Jesus diz: levanta-te, ele deve ter sentido: opa, alguma coisa aconteceu. Ele levantou. Bom, levantei, tchau, vou embora, deixa a cama aí. Por que eu vou? Essa cama até hoje foi minha escravidão. Eu vivi 38 anos em cima dessa cama. Até hoje quem me carregou foi a cama. Eu não quero mais saber disso. Joga o mais longe possível. Mas Jesus nunca diz isso. Ele sempre, pode notar, todas as curas de paralíticos, de pessoas que estavam em cama, ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, vamos pensar aqui no processo. Primeira coisa, Deus nos busca. Segunda coisa, Deus nos dá a graça de atender aquilo que Ele nos pede. Ele não nos pede nada sem antes nos dar a força necessária para fazer aquilo que Ele está pedindo. Então, se você sentir que Deus está pedindo alguma coisa, está falando alguma coisa para você, faça. Não é assim: como é que eu vou fazer? Não tem. Não. Tem. Se Ele te pediu, Ele te colocou a capacidade de obedecer. Levanta-te. Agora, não é só levantar. Toma o teu leito. Aquilo que até hoje serviu para simbolizar a tua fraqueza, agora você vai ter que carregar, porque é tua responsabilidade. E é justamente o fato dele estar carregando a cama. Se Jesus quisesse evitar problema com os judeus, bastava ele dizer o seguinte: levanta, mas hoje é sábado, deixa a cama aí, você vem buscar amanhã, para não ter problema, porque senão vai encontrar gente pelo caminho, vai falar que você está quebrando a lei e tal. Jesus não disse isso. Jesus disse: toma a tua cama, toma o teu leito e anda. E vai. Notem, até esse momento, aquele homem não sabia quem era Jesus. Tanto é que quando ele foi encontrado pelos judeus, os judeus o repreenderam, e aí os judeus olharam, viram aquele homem carregando o leito. Eles devem ter imaginado: o que aconteceu com esse homem? Ele está carregando o leito por quê? É bem possível que aquele homem já fosse conhecido, porque
A cidade de Jerusalém não era lá grande coisa. Verdade que na festa e tal aumentava muita gente e tal, mas é claro que eles perceberam, aquelas pessoas já estavam procurando algum motivo para acusar Jesus, estavam querendo de alguma forma pegar Jesus em alguma coisa. E aí viram um homem e falaram: olha aí, mais um que foi curado. Mas o que me chama a atenção é que Deus já está agindo na vida daquele homem antes do homem conhecer quem é que estava agindo. Por isso Jesus encontra o homem de novo. Olha só, está aqui, né? Lá, versículo 14, diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E é isso que é importante, porque muitas vezes a igreja trata a questão da salvação como o ponto final de um processo. Então Deus está agindo porque Ele quer salvar. Salvou? Essa pessoa creu? Ótimo, então está resolvido, está ótimo, acabou. Você já está salvo. Só que para Jesus, a salvação não é o ponto final do processo, é o começo da história. Você tem Jesus? Você encontrou com Jesus na sua vida? Jesus agiu no teu viver? Ele entrou na tua vida? Você creu nele? Você abriu o coração para ele? Sim. Então você está salvo. A partir de agora, a tua história começa. Por isso que Jesus diz: não peques mais. Aqui a gente precisa entender o seguinte: em grego, você pode dar uma ordem, quando você diz assim, não peques mais, esse termo poderia ser traduzido assim: não continue na vida de pecado. A partir de agora, a sua vida mudou. E vamos pensar na transformação que esse homem passou. 38 anos, a rotina daquele homem era ir para lá, para o tanque de Betesda, e ficar esperando a oportunidade de ser colocado na água. Não sei se ele, provavelmente ele não vivia lá. Alguém devia levá-lo, trazê-lo, porque ele precisava comer, ele precisava dormir. Ele não ficava ali o tempo todo. Então, durante 38 anos, ele acostumou-se à rotina da miséria, da dependência. Alguém tem que ajudá-lo, alguém tem que se ninguém me ajudar, eu não faço nada, se ninguém me carregar, eu não faço nada. Minha vida é muito ruim porque eu não tenho ninguém. Você quer ser curado? Mas eu estou tentando, ninguém me ajuda, ninguém está comigo. Note que isso demonstra que a vida dele tinha um ritmo. A partir de agora, ele não está mais dependendo dessas pessoas que o carregavam. Aliás, ele não pode nem depender da própria cama para ser carregado. Ele é que carrega a cama. Então, note que Jesus já começou a exigir dele uma postura diferente diante da vida. Sabe o que me preocupa muito? É que eu vejo o seguinte: eu vejo muita gente querendo ser de Jesus. Que coisa maravilhosa, é isso que eu quero e tal, mas quer continuar vivendo como se não fosse de Jesus. Continuar vivendo do mesmo jeito que eu sempre vivi assim. Então, como é que eu resolvi os meus problemas? Dá um jeitinho. Se eu pudesse enganar alguém, se eu pudesse levar uma vantagem, não sei o que e tal, é assim que eu fiz até hoje e tal. Pois é, mas agora é diferente. Sua vida mudou. Não é mais assim. Olhe bem, porque se você não continuar nesse processo, se a sua vida não crescer daqui para frente, pode te suceder algo muito pior. Se a presença de Deus não está se desenvolvendo em você, das duas uma: ou você não foi salvo de verdade, ou simplesmente você recebeu uma bênção e acabou, ou você está doente. Porque se você pega uma criança
Nasceu. A criança não cresce, não fala, não entende, não mexe a cabeça, né? O Luciano está vendo bem isso, né? A Ana Laura está com 2 meses. Olha a diferença. Hoje eu estava aqui, né, chegando, e eu vi assim, cheguei por trás, ela estava olhando assim, olho fixo na mãe e no pai. Ela fazia só assim, virava o olhinho para cá, virava o olhinho para lá, virava o olhinho para cá e tal. Aí eu cheguei e fiquei do lado assim, ela olhou para mim assim, eu vi que ela mexeu a boca assim, como quem diz quem é, né? Meio assustada, e voltou o olho para a mãe de novo, relaxou. Se uma criança não faz isso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ela já deve estar naquela fase de levantar a cabeça, de ficar firme e tal. Se não ficar, eu garanto que já tinham levado no médico. Doutor, o que está acontecendo? O natural de quem nasceu é crescer, é se desenvolver, é aprender a falar, é aprender a controlar as coisas que ela faz naturalmente, é se transformar numa pessoa adulta, numa pessoa madura. Se não está acontecendo isso, alguma coisa errada está acontecendo. Por que na vida cristã a gente não desenvolve? Às vezes a pessoa, 38 anos, é o mesmo problema, se encontra com a pessoa, 40 anos depois ela vai reclamar da mesma coisa que ela reclamava 40 anos atrás. Eu fico perguntando, mas não mudou nada na vida dessa pessoa? Não melhorou nada. O que houve? O que está havendo com essa pessoa? Esse processo de transformação constante que Deus vai fazendo em nossa vida, a teologia e a Bíblia chama de santificação. Santificação significa, eu estou sendo transformado à imagem daquele que me salvou. Estou cada dia mais parecido com Jesus. Com o meu jeito, com a minha maneira de ser, eu descubro quais são as minhas potencialidades, o que eu posso fazer. Quais são os dons que Deus me deu? Como é que eu posso usar esses dons para minha vida ser melhor, para fazer o bem, para fazer a vontade de Jesus? Nós cantamos isso, né? Sonda-me, conhece-me, né? Usa-me como flecha que acerta o alvo, como refúgio, né? Como abrigo no deserto, como ponte sobre as águas, né? Note, para que eu sirvo? Eu posso ser uma ponte para ajudar alguém a chegar do outro lado. Eu posso ser aquela flecha que acerta o alvo. Deus vai me colocar naquela direção. Eu posso ser abrigo para quem está passando por angústias no deserto. Usa-me, Senhor. Usa-me. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Se isso não está no meu coração, será que eu estou salvo? Não sei. Como é que eu vou saber? Notem que Jesus está trabalhando na vida desse homem, porque Jesus não quer somente curar a paralisia dele. Jesus quer transformar a vida dele. Deus não quer somente te ajudar a resolver um problema, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer nos transformar. Então eu gostaria que a gente guardasse isso no coração, que a gente pensasse, né? Como é que está a minha vida? Será que eu estou sentindo esse desejo, essa vontade de crescer, de melhorar? Ou será que eu já desisti? Né? Antigamente dizia assim, né? Fulano está torcendo para o mundo acabar num barranco para ele morrer encostado. Já ouviram essa expressão? Tem mais jeito. A vida não. O que você não sei. Você quer ser curado? Ninguém me ajuda. Vocês já encontraram gente assim? Gente que você fala assim, escuta, mas você quer mesmo transformação? Não, mas você não sabe, essa doença e tal. Já contei para vocês de uma pessoa que eu conheço que ela teve uma paralisia no braço e aí ela ficou aguardando ser reformada, porque era um militar. Ele falou assim, não, agora por causa dessa paralisia eu quero ser reformado, porque aí eu posso, a minha vida vai ficar tranquila e tal. E um dia eu cheguei para essa pessoa e falei, escuta,
como é que está esse braço? Ah, parece que cada dia pior e tudo, eu estou fazendo, já faz uns 2, 3 anos e tudo. Ele falou, eu estou orando, vamos orar para Deus mudar isso, para você voltar. Eu falei, não ora para mudar agora, porque eu estou quase me aposentando, então espera um pouquinho, porque se Deus me curar agora, eu perco a aposentadoria. Eu falei, bom, vai paralisar o corpo inteiro, não quer ser curado, está cômodo. Essa é a grande crítica que se faz a esses programas sociais, que às vezes são necessários, no caso da Bolsa Família, né? Tem gente que, se não recebesse aqueles R$90, morria de fome. Tá bom, mas tá, e agora? E depois? A vida inteira viver disso? Eu acredito, sinceramente, que a maior parte das pessoas tem brilho. Tem gente malandra, tem gente que está querendo ter mais filho para poder ganhar mais e tal, mas olha, sinceramente, eu acho que deve ser a minoria. A minoria, eu espero que seja a minoria. Porque para mim, se eu tivesse uma situação miserável, em que eu precisasse da ajuda de alguém, precisasse receber lá um dinheirinho de nada e tal, eu ia pegar esse dinheiro, eu ia usar da melhor maneira, mas eu queria sair disso o mais rápido possível. Eu queria ser diferente, eu ia querer crescer na vida. Eu não vou querer viver de esmola a vida inteira. Eu não vou querer ser carregado a vida inteira. Se eu precisar ser carregado, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ser carregado. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas que eu vou brigar para não precisar mais ser carregado, eu vou. A vida cristã tem que ser desse jeito. Eu sei, eu tenho lá os meus problemas, eu sou uma pessoa tal, eu quero mudar. Você já está com 52 anos, não muda mais. Muda sim, como não? Deus vai me ajudar, vai me dar força para resolver esse problema. Não vou desistir. Eu nasci assim, cresci assim, sou assim mesmo, vou ser sempre assim. Não sou Gabriel. Eu sei que Deus quer algo melhor para mim. E eu vou trabalhar com Ele, junto, para chegar lá. Não vou ficar mais dando desculpas. Ninguém me ajuda, não tem ninguém, a água agita, eu não consigo chegar, todo mundo aqui é egoísta. A culpa é dos outros. Mas se eu quero realmente ser curado, então presta atenção, não peques mais, muda a tua vida, começa a ver o que precisa ser mudado, porque senão algo pior pode te acontecer. A Bíblia fala, quer ver aqui no Salmo 84, que o homem que anda na presença do Senhor, né, como é que diz aqui? Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem ou a mulher cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Percebe que aqueles que andam na presença do Senhor estão melhorando. Tinha um corinho antigo que a gente cantava que era assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. E era assim, a gente cantava isso um tempão, porque era, e aí fazia vozes, né? Aí uma turma cantava sempre melhorando, outra turma cantava Cristo é minha vida real, virava um cânone e tal. Mas o que eu achava bacana desse cântico era isso, né?
sempre melhorando, sempre melhorando. Que Cristo é a minha vida real. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. E nós temos aqui, nós já cantamos o coração igual ao teu, né? Falta esse. Então vamos cantar esse cântico. Dá-me um coração igual ao teu. Se alguém trouxe os seus dízimos, quiserem aproveitar, quem quiser aproveitar para trazer à frente o seu dízimo, a sua fé, fique à vontade, esse é o momento, e nós nos preparamos para a ceia do Senhor, para esse momento em que a gente vai celebrar juntos aqui a comunhão do Senhor, a comunhão que Ele tem para nós. Dá-me um coração igual ao teu.